Os Jedi são guardiões da Ordem que dominam o lado bom da Força e usam esse poder místico para lutar e várias outras coisas. Mas você já se perguntou quais são os mais poderosos de todos os tempos? A gente tem essa resposta e você não imagina o quanto eles são foda. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues, Isaac Paiva, e hoje vamos mostrar os 5 Jedi mais poderosos da franquia de Star Wars. E quando falamos em Jedi, estamos nos referindo realmente a quem faz parte da Ordem, não apenas quem é usuário da Força, muito menos quem partiu pro lado negro, beleza? Como não poderia deixar de ser, aqui não vamos dar apenas uma opinião, vamos embasar a lista com feitos e argumentos lógicos, levando em conta todos os fatores que influenciam no poder de um Jedi, que são a contagem de midi-chlorians, o domínio da força, maestria em combate com sabre de luz e etc. Então não basta só ser bom em uma coisa específica, o mais poderoso tem que ser bom em tudo. E por isso, nós iremos começar com quinto, Qui-Gon Jinn. Esse provavelmente é um dos Jedi com a menor contagem de midi-chlorians da franquia. Mas como dissemos, ele tem vários outros atributos que se destacam dos demais. Esse foi o Jedi que descobriu o caminho da imortalidade, a habilidade de viver além da morte na forma de um fantasma da força, e ensinou isso ao próprio Yoda. Antes dele, ninguém sabia como transcender a morte, e desde então vários outros Jedi passaram a usar os seus ensinamentos para fazer a mesma coisa. Em vida, ele tinha um comportamento bem atípico dos demais, porque apesar de estar ao lado da luz, nunca foi adepto de seguir regras. Então, ele detestava a burocracia da Nova República e por isso ele era considerado meio rebelde. Inclusive, ele nunca ganhou uma cadeira no Alto Conselho da Ordem justamente por causa desse seu comportamento meio errático. Mas quando o assunto é combate, ele foi tão foda que sua simples existência levou o Sith a repensar em todas as suas estratégias de mais de 1000 anos de existência. Isso porque o Darth Plagueis, mestre do Darth Sidious, temia que o Qui-Gon Jinn podia fazer, e por isso foi forçado a quebrar a famosa regra dos dois, criada pelo Darth Bane 1000 anos antes, e recrutar um terceiro Sith, exclusivamente para derrotá-lo. Para quem não sabe, a regra de 2 era uma filosofia Sith que determinava que somente poderiam haver 2 Sith ao mesmo tempo, um mestre e um aprendiz. Então, Darth Maul passou a ser o terceiro Sith até que Qui-Gon Jinn fosse morto e, infelizmente, ele acabou conseguindo matar o Jedi na segunda vez em que eles se enfrentaram. Além desse feito, ele era um combatente muito habilidoso, usando a quarta forma de ataque com sabre chamada de Ataru, uma forma muito agressiva com estilo de combate acrobático, bonito de se ver. Tinha um grande domínio da força, foi o responsável por achar e recrutar ninguém menos que Anakin Skywalker e era um mestre de um tal de Obi-Wan Kenobi. E em quarto lugar está Mace Windu. Outro Jedi muito poderoso, Mace Windu possui uma alta contagem de midi-chlorians, mas não é só isso, ele criou o seu próprio estilo de luta com sabres, usando sua escuridão interior para fazer a violência de seu oponente ser voltada contra ele mesmo, o Vaapad. Ou seja, ele canaliza seu lado sombrio pro sabre, fazendo seu estilo ser muito mais agressivo e mortal, sendo de uso exclusivo dele. Como se não bastasse, é considerado o maior espadachim entre todos os Jedi, então ninguém gostaria de enfrentar o Mace Windu no mano a mano. Inclusive, ele foi o único a derrotar ninguém menos que o Darth Sidious, e só não matou o Sith ali mesmo porque Anakin se corrompeu e atrapalhou a luta. Depois ele matou facilmente o Jango Fett na Batalha de Geonosis e quase matou o General Grievous usando a pura força. Outra grande habilidade do Mace Windu é que sua grande sensibilidade com a força permite que ele veja os pontos de ruptura do padrão de cada indivíduo, identificando pontos de vulnerabilidade, sejam físicos ou mentais, ou mesmo descobrir os pilares fundamentais nos quais aquela pessoa baseia a sua existência, como crenças, família, liberdade, honra, enfim. Na prática, ele pode usar todas essas informações para várias finalidades diplomáticas e em combate, tudo isso apenas com o olhar. Para completar, seu sabre não é energizado com um cristal Kyber comum. Ele é o único em toda a galáxia que tem um cristal Hurricane, muito mais raro do que os Kyber que foi dado a ele pelo povo do planeta Hurricane, como uma recompensa por ele ter ajudado os nativos há algum tempo atrás. Terceiro, Obi-Wan Kenobi. Esse foi um dos maiores, mais sábios e mais influentes Jedi de toda a Ordem. O próprio Anakin Skywalker chega a dizer que ele era tão poderoso quanto Mace Windu e tão sábio quanto o Mestre Yoda. Sua contagem de midi-chlorians está entre as mais altas de toda a Ordem, e possui grandes feitos e vitórias militares na Orla Exterior, que o levaram a se tornar um mestre e ser respeitado como um membro do Conselho. Ele venceu o General Grievous, que manejava vários sabres de luz ao mesmo tempo. O Darth Maul, aquele mesmo que havia derrotado o mestre Qui-Gon Jinn, e derrotou também o próprio Anakin Skywalker, o escolhido pela força. Aquele que deveria trazer o equilíbrio,
que inclusive era seu pupilo antes de se deixar levar para o lado negro da força. Isso tudo porque Obi-Wan usa o estilo Sorezo, que é a forma mais defensiva de combate com sabre de luz. 17 anos depois, ele ainda confrontou novamente o Darth Maul e dessa vez matou o Sith sem grandes dificuldades. E 2 anos depois, foi a vez do Anakin ter sua revanche, mas agora sobre o manto de Darth Vader. Nessa luta, o Obi-Wan acabou deixando que o Vader o matasse apenas para o Luke escapar da Estrela da Morte, porém continuou guiando o seu discípulo como um fantasma da força. Ele é brabo demais. Muito brabo. Segundo lugar, Luke Skywalker. E se você pensou que Luke estaria em primeiro, achou errado, otário? porque tinha um grande potencial de fato, como todos da família. Mas a sua jornada não foi como a dos outros mestres. Ele teve que aprender tudo de forma muito rápida e não conseguiu agregar tanta experiência de combate e de manejo da força como os demais mestres, já que a ordem, quando ele surgiu, havia caído. Sua contagem de midi-chlorians é quase tão grande quanto a do seu próprio pai, o Anakin Skywalker, que é dito ser aquele que possui o maior potencial entre todos. Não existe uma tabela oficial desses números, mas há várias passagens na trilogia onde Darth Vader e o Imperador falam nisso. O site Star Wars Universe chegou a publicar um ranking de contagem de midi-chlorians, que coloca o Anakin como o primeiro e o Luke como o quarto lugar, atrás de Palpatine e Yoda. Mas, como não é oficial, pelo menos podemos presumir que estão num nível ali meio próximos, né? Ele tem feitos dignos de sua importância para a história de Star Wars e de toda a cultura nerd, e só não está em primeiro porque durante toda a sua vida foi praticamente um autodidata, tendo poucas horas de instrução com o Mestre Yoda antes de ser posto à prova na missão de destruir a Estrela da Morte. A gente poderia dizer que ele é uma espécie de Gohan, né, do universo de Dragon Ball, que possui um poder oculto altíssimo, mas não foi aproveitado ao máximo por falta de treino e por protagonismo do Goku. Mesmo tendo estudado pelo Diário de Obi-Wan durante um bom tempo, logo após a queda do Império, Luke acabou abandonando a sua conexão com a Força após o seu sobrinho Ben Solo ser corrompido pelo lado negro, o que o motivou a virar um eremita, fazendo assim que ele se afastasse ali do domínio da Força. Só que no capítulo final de sua história, mesmo após anos de inatividade, ele demonstrou um grande poder ao enfrentar o Kylo Ren e o exército da Primeira Ordem através de uma projeção que ele estava fazendo de um planeta anos-luz de distância. Claro que os maiores feitos foram derrotar o Darth Vader, conseguindo convertê-lo de volta à luz nos instantes finais de sua vida, e ter liderado o ataque que destruiu a Estrela da Morte. Tudo isso com poucas horas de treinamento. Luke é, sem dúvidas, um ícone do cinema e um grande herói da saga, né? Mas o próximo da lista é o mestre definitivo. Mestre Yoda. Não tem pra onde correr. O Jedi mais poderoso é esse alien que parece o mestre ancião. E até hoje ninguém sabe nem qual é a raça dele. Com apenas 66 centímetros de altura e mais de 900 anos, dos quais 800 foram dedicados a treinar novos Jedi, ninguém consegue dominar tão bem a força e suas nuances como ele. Sua contagem de midi-chlorians só perde com certeza para Anakin, e não temos uma confirmação oficial se é maior que a de Luke ou não. Porém, estão no mínimo ali em níveis bem próximos. Yoda era capaz de bloquear o relâmpago da força mesmo estando desarmado, e era um dos melhores combatentes com sabre de luz de toda a franquia, apesar de ter um corpo pequeno. Isso porque ele dominou com perfeição o estilo de luta Ataru, que permitia a ele ultrapassar essas limitações de tamanho e alcance com sua incrível velocidade e destreza, saltando pelo ar e girando enquanto atingia os seus inimigos. Parecendo um liquidificador. Yoda era também um grande estrategista e diplomata. Podia controlar indivíduos de mente fraca, influenciar mentes mais poderosas, levitar objetos enormes, incluindo o X-Wing do Luke, até mesmo a nave de pouso C-9979, e usar a força para atrair ou repelir objetos. Porém, uma das maiores habilidades de Yoda, sem dúvidas, era vencer batalhas elevando a força de vontade de milhares de companheiros, enquanto simultaneamente enfraquecia os espíritos de milhares de oponentes, usando uma técnica da força chamada de meditação de batalha. Realmente, sua simples presença no campo de batalha era capaz de encorajar os espíritos do exército da República e enfraquecer os oponentes. Ele também conseguia prever eventos futuros com facilidade, através da precognição, e possuía a técnica chamada de Tutâmenes, que lhe permitia absorver e liberar energia à sua vontade. Apesar da idade avançada, ele não estava mais fraco, isso porque fazia uso da Force Valor, uma técnica que lhe permitia superar as limitações de sua idade avançada.
Com certeza, Yoda era o Jedi que melhor dominava a força e tinha mais feitos que qualquer outro e merece o primeiro lugar. Bom, e aí pessoal, essa foi a nossa lista dos Jedi mais poderosos, né? Os 5 Jedi mais poderosos. A gente colocou aqui apenas o cânone oficial, né? Mas se vocês acham que tem algum outro Jedi que substituiria algum dessa lista, pode deixar aí nos comentários. Aproveita, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, porque isso nos ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos pra vocês. E vai vir também os vídeos dos 5 Siths mais poderosos e dos 5 personagens que não são Siths, nem Jedi, né? Usuários da força. Que são mais poderosos também. E é isso aí, galera. Valeu.